Exercício 1. Declarei a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei o arquivo file, ponteiro, arc e as variáveis inteiras vogais e consoantes que inicializam em 0 e a variável char que chamei de i. Para abrir o arquivo, arc recebe fopen texto.txt e o tipo de abertura R para leitura como argumentos. If para que se o arc for diferente de 0, significa que o arquivo foi encontrado e executa o código. Fiz um laço para ler caractere por caractere, usando o while, em que o caractere i recebe o retorno do método getC na variável arc e faço um teste para que enquanto o caractere for diferente de EOF, ou seja, diferente do fim do arquivo, ele continua lendo. Dentro desse laço, usei um if para que se o caractere i for igual às vogais maiúsculas ou minúsculas, incrementa 1 na variável vogais, usei o operador ou para isso. Else if para que se o caractere i for diferente de /n dos números do 0 ao 9, incrementa 1 na variável consoantes. Else para que se o arquivo for igual a 0, indicar erro na abertura. Printf para indicar a quantidade de vogais, %d na variável vogais, e a quantidade de consoantes, %d na variável consoantes, fclose para fechar o arquivo, return 0 para encerrar o programa. Exercício 2. Declarei a biblioteca de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei o arquivo file, ponteiro, arc e a variável inteira linhas que inicializa em 0 e a variável char que chamei de i. Para abrir o arquivo, arc recebe fopen linhas.txt e o tipo de abertura R para leitura como argumentos. If para que se o arquivo for diferente de 0, significa que o arquivo foi encontrado e executa o código. Fiz um laço para ler caractere por caractere, usando o while, em que o caractere i recebe o retorno do método getC na variável arc e faço um teste para que enquanto o caractere for diferente de EOF, ou seja, diferente do fim do arquivo, ele continua lendo. Dentro desse laço, usei um if para que se o caractere i for igual a /n, incrementa 1 na variável linhas, else para que se o arquivo for igual a 0, indicar erro na abertura, printf para indicar a quantidade de linhas, %d, na variável linhas, fclose para fechar o arquivo, return 0 para encerrar o programa. Exercício 3. Declarei a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h. Inicializei o main, declarei o arquivo file, ponteiro arc e a variável char, nome candidato de 10 posições, e as variáveis inteiras, votos 1, votos 2, votos 3, bn total. Para abrir o arquivo, arc recebe fopen votos.txt e o tipo de abertura R para leitura como argumentos. If para que se o arc for diferente de 0, significa que o arquivo foi encontrado e executa o código. Para ler, usei a função fscanf arc, lendo uma string %s na variável nome candidato, no caso seria o Carlos, e o valor numérico %d na variável e-comercial votos 1, que é a quantidade de votos do primeiro candidato. Tive que colocar o e-comercial para passar o endereço dele, já que não é um vetor. Printf para imprimir. Fiz o mesmo para o segundo e o terceiro candidato, para os votos brancos, nulos e o total com a soma de todos. Else para que se o arquivo for igual a 0, indicar erro na abertura. Fclose para fechar o arquivo, return 0 para encerrar o programa.